Fala galera, beleza? Fábio Gatti aqui de novo. Vamos seguindo com a nossa segunda aula dessa nossa série de duas videoaulas, ok? Onde nós vamos criar nossos gráficos com estilo de fonte personalizados, nossos gráficos baseados em caracteres especiais, tá? Para quem não viu a primeira aula, eu aconselho que veja antes de ver essa daqui. Não é pré-requisito, mas auxilia, né? Então, para um pouquinho, dá uma pausa, assiste lá. Vou deixar aqui o clique para vocês poderem assistir aquela videoaula. Beleza? Para quem já viu, vamos seguindo adiante. Nós vamos agora então entender um pouquinho como que a gente consegue utilizar esse nosso ranking que a gente criou já ordenado para fazer uma criação de um gráfico de base, sem necessidade necessariamente de nós pegarmos aqui e criarmos, inserir um gráfico de barras daquele formato padrão, e daí depois tem que inverter nossos eixos para deixar o eixo com maior valor no topo e o menor, enfim, fazer várias modificações. E nós temos aqui cores padronizadas. Então, se eu quisesse colocar outras fontes distintas para cada uma dessas barrinhas de acordo com os valores, eu também teria que criar uma série personalizada, sobreposição de séries, várias coisas, tá? Então, vou fazer de uma forma um pouco diferente. E para poder fazer isso, eu tenho aqui já de apoio, eu vou deixar para vocês nos comentários, uma tabelinha chamada tabela ESCI, enfim, essa tabela aqui, tá? Que é uma tabela de padronização de códigos para todos os caracteres existentes. Então, nós temos aqui os números decimais de 0 até 255, onde nós temos a representação numérica para cada caractere possível, tá? Sendo que de 0 até 31 são caracteres de controle, ok? Então, nulo, espaço, um backspace e coisas do gênero, tá? Do 32 até o 127 são os normais e depois tem a S estendida. Se eu não me engano, agora já existem até novos caracteres baseados nos emojis que foram criados, principalmente para aplicativos e tal. Mas o Excel só respeita até o 255, a função character que a gente vai utilizar, tá? Então, eu quero pegar aqui da 33 até a 255, porque do 0 até o 32 são caracteres não imprimíveis que não retornam caractere algum especial para os nossos símbolos, tá? Então, eu vou começar do 33. Então, para isso, eu vou vir aqui na minha base de fontes e eu vou criar uma lista de 33 até 255. Uma série de dados. Vou mostrar das duas formas possíveis. São várias, né? Mas eu vou mostrar de duas formas possíveis. Eu posso escrever o 33 aqui, naturalmente arrastar até o 255. Ou eu também posso vir aqui e pedir na página inicial para que ele vá lá na página inicial, no grupinho edição, para que ele vá em preencher. Aqui em preencher, eu vou pedir para ele preencher uma série de dados. A série de dados que eu quero que ele preencha é na coluna, ou seja, eu quero que ele cresça para baixo. Então, eu marco aqui coluna. É linear, porque eu quero que ele cresça de 1 em 1, ou seja, uma progressão aritmética. E o limite disso é 255. Ok. Simples assim, tem uma série preenchida até 255. Outra forma possível é utilizar meus Dynamic Arrays, que tem uma função nova chamada sequência. A função sequência, ela basicamente cria uma sequência com um início e um fim. Simples assim, tá? Eu quero quantas linhas? Eu quero que ele vá até o 255, mas ele vai começar do 33, então são menos linhas do que 255. Então é 255 menos 32, porque o 33 é de onde ele começa. Ponto e vírgula. Apenas uma coluna de largura, né? Quero que ele cresça só nessa coluna aqui. Ponto e vírgula. O início é o 33. E de quanto em quanto ele vai aumentando? De 1 em 1. Simples assim, dei Enter, já está plotada a minha matriz até o 255. Ao lado eu tenho minha coluninha que eu vou criar de caracteres especiais, tá? Então eu tenho a função character. A função character, ela pede para mim como parâmetro um número, que vai de 0 até 255, que nem eu mostrei para vocês. Pego esse cara e dou um hashtag, né? Porque estou usando uma matriz dinâmica. Se não fosse uma matriz dinâmica, eu simplesmente colocaria para esse cara e arrastaria para baixo. Como vocês podem ver, está lá bonitinho, do exclamação até esse Y com uma trema em cima. Se eu for lá, na minha tabela ESC, está lá. Do 33 é um exclamação até o 255, que não é exatamente aquele Y lá, mas os padrões em geral eles seguem aqui a risca, tá? Se eu for aqui, por exemplo, no 33 para frente, ó, exclamação, aspas, hashtag, então tá lá. Exclamação, aspas, hashtag. Beleza?
tenho aqui uma ordem de caracteres. Se eu tivesse falado, ao invés de 255, um 256, vocês podem ver que ele vai retornar erro, porque ele não tem mais, deu um estouro nesse limite dele. Então, é só até 255 mesmo. Para todos esses demais aqui, eu vou utilizar o seguinte. Eu vou falar para eles todos que eles serão igual ao que... Deixa eu só retornar as fontes ao padrão, né? Porque eu já tinha deixado aqui pré-definido. Faz parte. Deixa eu só retornar para Calibre. Aqui, então, o que eu vou fazer? Vou pegar para todas essas células e vou utilizar um igual, o que está aqui, travado coluna, hashtag. Ctrl Enter. Trouxe uma repetição daqueles caracteres que eu já tinha encontrado. Só que para cada um desses, eu vou fazer a substituição por uma fonte especial. Então, WebJings, WingJings, enfim, por aí vai. Beleza? Então, vou selecionar essa minha primeira coluna e vou transformar para a minha fonte especial chamada WebJings. E como vocês podem ver, ele retorna para mim desenhos no lugar daqueles caracteres padrões. Tá? Então, tem uma aranha, uma teia de aranha, um antipirataria aqui, um Turn Down for Watch, aquele óculos escuro, e por aí vai. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa para o WingJings, a mesma coisa para o WingJings 2, WingJings 3, para cada um desses caras. Lembrando que pode ser que você tenha mais fontes, pode ser que você tenha menos fontes, você conheça alguma diferente dessas para também tratar. Fique à vontade, a lógica é a mesma, a gente só vai criando esses padrões para consulta. Beleza? Então aqui tudo vai ser WingJings. Beleza? Nesse aqui do meu lado será WingJings 2. Nesse do lado, WingJings 3. Nesse do lado, Bookshelf aqui, Symbol 7. E por aí vai. Specialty, MT Extra e aqui MS Outlook. Show! Tenho aqui então todos os meus caracteres já tratados com desenhos. Isso aqui serve como uma fonte de pesquisa. Você bate aqui o olho e fala, pô, legal, eu queria colocar um telefoninho no lugar de um símbolo. Você pode fazer isso e dá para usar isso também, por exemplo, nos formulários do User Form do VBA. Então, para quem estiver procurando ícones e tal na internet, talvez você possa usar a própria fonte para ser um ícone para você. Tá bom? Seguindo adiante, só uma contextualização rápida, para a gente poder utilizar melhor lá a nossa análise, eu já criei dois parâmetros rápidos aqui, tá? Duas tabelinhas de parâmetros. A primeira é de quanto até quanto eu vou estar em cada nível. Então, se a pessoa vendeu de 0 até 2000, ele estará no nível péssimo, ou seja, está abaixo do ruim. E a letra que eu vou trazer aqui como parâmetro para depois eu fazer um tratamento, esse U com acento circunflexo. De 2000 a 4000 está ruim, de 4 a 7 está bom, e de 7 para cima está ótimo. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara aqui como sendo vermelho, esse cara aqui como sendo amarelo e esse cara aqui como sendo verde. E se tiver péssimo, vai ficar no preto mesmo, que vai ficar fora das cores do farol, abaixo das cores do farol. Tá bom? Essas 4 letras aqui não fazem sentido nenhum, mas vocês vão ver depois na transformação como que fica bacana. E da mesma forma, eu já coloquei 2 letras aqui padrões para utilizar no meu gráfico. WebJings, quando eu for transformar na minha fonte WebJings, a letra que eu vou utilizar vai ser a letra G minúscula. E eu já dei o nome para essa célula de WebJings, certo? Da mesma forma, eu já dei o nome para esta outra célula de WingJings. Beleza? Para não ter que voltar aqui, clicar aqui, nem nada. Show! Vamos voltando então agora e vamos para o nosso gráfico. Aqui eu quero primeiramente trazer aquela base de vendedores já ordenada. Eu já fiz esse tratamento na minha planilha de análise. Uma das coisas que normalmente as pessoas fazem é uma função C igual C, vai lá, se aqui for vazio, retorne vazio, se não, traga essa célula. Né? Então, se a célula for vazia, vazio, se não, traz ela própria. Estou perguntando 2 vezes ela mesma. Para evitar esse uso redundante na minha célula, eu posso fazer o seguinte, uma função chamada T. A função T retorna um texto. Se não for texto, retorna um texto vazio, tá? Um texto em branco. Então, T, esta minha célula aqui, fechei parênteses, Enter. Tá lá. Ah, Fábio, mas era outro vendedor lá. É porque está com um aleatório, né? Então, a cada vez que a gente modificar qualquer coisa, ele vai ficar mudando os valores. Eu vou jogar esse meu cara para baixo até 50 células, para que a gente tenha uma base já de vendedores considerável. Então, Ctrl Enter. Ô Fábio, você poderia usar isso aqui com o Dynamic Arrays? Poderia. Eu poderia dar um igual,
vir aqui e clicar nessa célula que está com Dynamic Array, hashtag e acabou. Resolvi a minha vida. Mas como agora eu estou seguindo com o padrão sem o Dynamic Arrays, vai dessa função mesmo, tá bom? Então eu já deixei pré-definido lá 50 células com a minha função T. Beleza. Aqui ao lado eu vou trazer aquele valor. Então, já que eu vou trazer o valor, eu vou pedir aqui para essas minhas duas células ele trazer basicamente o mesmo resultado. Deixa eu só colocar tudo com calibre aqui de novo, né? Eu quero que ele me traga os resultados das vendas do Rafael e aqui eu vou fazer uma funçãozinha diferente. Beleza? Então vamos lá. Bom, se essa célula aqui do meu lado for igual a vazio, vazio, se não, me traga o valor de vendas já ordenado do Rafael. Arrastei para baixo. Show. Essa outra vai ser basicamente a mesma coisa no início, né? Então, se essa célula for vazia, vazio. Se não, agora eu vou incluir mais algumas coisas aqui dentro, tá? O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Deixa eu só colocar um, só para deixar mais ou menos pronto. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero pedir para dar uma olhada aqui dentro o quanto que esse valor corresponde do todo. Porque num gráfico de barras, se a gente for criar um gráfico de barras, ele é baseado em padrões, ele é baseado em outros critérios que estejam envolvidos. Porque, por exemplo, 9.500 é uma quantidade grande de vendas? Depende. Depende de todos os outros vendedores. Ok? Então, ele vai demonstrar uma barra proporcional com base nas outras vendas. Então, se esse cara vendeu 9.000, no caso a Márcia vendeu 9.000, e todo o restante vendeu 1.000, ele vai ter uma barra gigantesca até lá no fundo e todo o restante vai estar com uma barrinha pequena. Já se essa pessoa vendeu 9.000 e todo mundo vendeu 9.000, todos terão uma barra proporcionalmente no meio, bem próximas, tá? Então a barra é proporcional. Eu vou fazer a mesma coisa agora utilizando um cálculo básico. Então aqui, depois da função C, a célula for vazia, vazio, eu vou utilizar este cara dividido pela somatória do todo. Ou seja, eu vou descobrir o quanto que ele vale do todo, né? O quanto que ele representa do todo. Arrastei para baixo, eu descobri que esses 9.000 da Mary representam 17% do todo, arredondando para 18% do todo. Tá? Eu não quero casas decimais, eu quero valores inteiros. Então eu vou multiplicar esse resultado por 100. Show! Tenho meus valores para todos agora já arredondados. Só que eu também quero tirar as casas decimais e eu quero arredondar eles para casas inteiras e apenas casas inteiras. Então, antes desse meu cálculo aqui, eu vou utilizar a função arred, que a gente já viu na aula passada. Arred, ponto e vírgula, 0 casas decimais. Legal. Então, já sei que aqui teremos 19 barrinhas, aqui 17 barrinhas, aqui 16 barrinhas. E o que isso significa? Se eu for na minha base de fontes e colocar um filtro aqui, e pedir para ele me filtrar a letra G, que é aquela do WebJings que eu tinha mostrado para vocês, vocês podem ver que é um quadradinho. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, G 14 vezes, ele vai me formar uma barra. Tá? Já esse outro terá 4 Gs, então será 4 barrinhas, ficará bem menor. Beleza? A lógica é mais ou menos essa. Da mesma forma que se eu estou utilizando a letra G, eu também posso utilizar a letra N minúscula, que vai ser para o WebJings, que é esse quadradinho. Tá? Aí você escolhe a fonte que você quiser. Eu escolhi o G e o N. Então lembrando que aqui está com o nome WebJings, né? Vou voltar aqui no meu gráfico e eu vou pedir então para que ele repita a letra G, que é aquela letra nomeada como WebJings, 16 vezes. Tem uma função aqui chamada REPT. A função REPT ela repete um caractere ou uma série de caracteres N vezes. Por exemplo, se eu colocasse aqui Fábio, repita 3 vezes Fábio, ele vai aparecer lá. Fábio, Fábio, Fábio. Beleza? Eu acho que ficou claro, né? Vamos lá. Então aqui eu vou pedir para ele repetir o caractere WebJings, que já está nomeado como WebJings. Quantas vezes? Esse arred todo que a gente já tinha feito. Então, fechei o parênteses lá no final e vai trazer desse jeito. Nossa, Fábio, grandes coisas, né? Calma que agora o resultado vai ficar bacana. Eu vou pedir então para esse meu cara inteiro, toda essa minha coluna, trocar da fonte que eu estava para a fonte WebJings. E tá lá, meu gráficozinho lá de barras está criado.
E quando eu vou ficar apertando a tecla F9, os valores lá da minha análise estão alterando, está alterando a ordenação, automaticamente já está alterando o meu gráfico de barras aqui. Chique, tem os valores, tem barrinhas. E como eu tinha dito anteriormente, como esses caras são fontes, se eu vier aqui e pintar, por exemplo, uma fonte de uma cor qualquer, automaticamente muda a cor do meu gráfico. Então eu consigo fazer uma coisa que gráficos não são possíveis de serem feitos, que é formatação condicional. O gráfico dá para fazer formatação condicional, mas com uma gambiarra de criar séries paralelas e depois você coloca uma sobreposição. Esse cara aqui eu já consigo fazer automaticamente com ele. Okay? Então agora eu vou criar formatações condicionais para que ele pinte com base nessa célula. Que é outra coisa que os gráficos acabam penando um pouco, porque normalmente estou me baseando no que está aqui. Tá? Aqui eu tenho uma quantidade de barras com caractere, não é um valor. Beleza? Então eu vou falar, essa minha célula vai se formatar com base nessa. Então vamos lá. Vou selecionar essa minha primeira, Ctrl Shift para baixo, selecionei todas. Vou pedir na página inicial para ele criar uma formatação condicional. Como não é baseado nesta célula específica que eu estou ensinando, a célula ao lado, eu tenho que criar uma nova regra. Ok? Criei a nova regra. Eu vou pedir aqui uma regra baseada em fórmula, que será igual a essa célula que está à minha esquerda, travado somente coluna, porque quando ele for para baixo eu quero que ele mude qual é a célula que ele está buscando daqui, for maior ou igual do que o que está aqui. Quando isso acontecer, eu quero que seja uma fonte verde. Eu escolho o verde que eu quiser, tá? E dou um OK. OK de novo e bonitinho. Já está só quem está acima dos 7.000. Legal. Vou criar mais uma regra, que será a regra de quando esta célula que está na minha esquerda, da célula ativa, travado somente coluna, for maior ou igual do que essa. Eu vou pedir para formatar a fonte como sendo amarela. Esse amarelo eu não gosto muito porque ele é muito forte. Na verdade, esta paleta aqui de cores aqui de baixo é complicada, né? São as cores padrões, é tudo cor mais viva. Eu vou alterar um pouco para ficar mais visual, tá? Então eu posso já pegar alguma paleta também aqui nesses padrões, beleza? Ou eu também posso vir aqui e personalizar daquele amarelo e trazer um pouco mais escuro aquele amarelo. Fiquem à vontade, tá? A cor vocês que definem aí. A terceira cor agora é a cor vermelha. Então eu vou criar mais uma regra que quando essa célula à esquerda da célula ativa, travado somente coluna, for maior ou igual do que esta daqui agora, eu vou pintar de vermelho. Dá para mudar as cores eu também, eu vou simplificar, deixar desse jeito, tá? Ok. Ô Fábio, ficou tudo vermelho, e agora? Bom, ficou tudo vermelho porque todo mundo é maior do que 2.000. E a regra da formatação condicional, ele vai empilhando as regras e ele coloca no topo a última que foi criada. E a do topo é a que manda. Se der conflito de formatação, quem manda está no topo. Então eu vou gerenciar essa minha regra e vou colocar quem está no topo é o verde. Ele é o mais importante. Então eu vou gerenciar essas minhas regras. Vou falar que o verde vai lá para cima. Então você vai para o topo e o vermelho vai para baixo. Então ele basicamente vai fazer o verde, depois ele vai fazer o amarelo, depois ele vai fazer o vermelho, respeitando a hierarquia de quem está no topo. Como eu sei que se ele for verde ele não tem possibilidade alguma de ser amarelo, ele não tem possibilidade alguma de ser vermelho, eu vou pedir para parar ser verdadeiro para essas duas regras. Deu um OK e tá lá. Tranquilo? Olha lá. Um gráfico de formatação condicional de barras aplicadas para 4 critérios possíveis com cores distintas. Bacana, isso aqui para fazer um gráfico é chato pra caramba. E agora eu vou mostrar uma outra coisa que não dá para fazer muito bem no gráfico. Até dá, mas é uma trabalheira gigantesca, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor com essas minhas regras também, trazendo outra fonte. Então, para simplificar minha vida, vou trocar todo mundo para Calibre de novo. As formatações condicionais já estão criadas, vou deixar elas criadas. E eu vou pedir para agora ele incluir para mim, além desses caracteres repetidos, eu quero que ele inclua para mim estes caracteres aqui, ó. E para isso eu vou utilizar a boa e velha, ou talvez nem tão boa, mas bem velha, função PROC-V. Aqui já tem o nome dessa minha tabela, chamada tabela parâmetros. Tá? Dá para você usar índice Corresp, dá para usar PROC-X, eu não vou entrar nesses méritos agora, vamos simplificar a vida. Então eu vou vir aqui, antes do meu gráfico de repetição, eu vou fazer um PROC-V. Qual que é o valor que eu quero que ele procure? Essa célula que está na minha esquerda. Ponto e vírgula onde? Na tabela parâmetros,
coluna 4, porque aqui tem aquele caractere diferente, e eu quero aproximado. Isso concatenado com a repetição. Ficou J, K, L e U, e essa é a sequência de Gs minúsculos. No lugar da sequência de Gs minúsculos, eu vou pedir aqui para ele colocar Wingdings, que é a letra N minúscula, que é o que está aqui, né? Essa letrinha aqui. Então, eu estou falando, pegue aquela primeira letra e repita o restante de caracteres. E agora, eu vou trocar essas minhas fontes para Wingdings. Enter. Está lá. Simular aqui para trazer as 3 cores e pronto. Eu tenho um NPS, por exemplo, um metas baseado em critérios, que traz também uma carinha ou um xizinho se o cara nem sequer atingiu o mínimo da meta. Beleza? Pessoal, o céu é o limite, agora é só sair brincando, entendendo as formas que a gente consegue sair aplicando essas fontes, tá? Todos os direitos reservados e tudo mais ao Benitão, que me mostrou como que a gente consegue utilizar esse recurso. Agradeço ao grande mestre Benito e espero que tenham gostado da aula, que o intuito, no final de contas, é sempre a gente multiplicar, né? Eu aprendi, eu estou repassando e vamos seguindo adiante. Beleza? Pessoal, valeu! Quem gostou, dá uma curtida aí, dá um compartilhar e vamos que vamos. Um abraço a todos e até a próxima.